Olá, tudo bem com você? Sou o professor Hernani Freitas, mais uma vez aqui com você. Hoje para falarmos um pouco sobre o absolutismo, né? Sobre o absolutismo. Tem também a participação do professor Felipe Reis, que organizou toda a parte escrita, tá bom? Eu vou compartilhar com você aqui um slide para ficar mais fácil de nós entendermos, né? Para ficar mais fácil de nós entendermos, para nós conversarmos um pouco mais. Qualquer dúvida, você pode depois recorrer a seu professor de história, você pode pesquisar aí no final, na bibliografia nós temos alguma indicação, né? E também pode pesquisar no seu livro didático, tá bom? Seu livro didático também você vai encontrar muitas coisas aí sobre o absolutismo, tá bom? Qual que é o conceito de absolutismo? O absolutismo seria o processo de centralização política nas mãos do rei. O resultado da evolução política das monarquias, né? Os estados nacionais, vai surgindo esse estado burocraticamente. Um dos primeiros estados que surgiu burocraticamente com a centralização do poder nas mãos do rei foi o estado de Portugal, né? Foi Portugal, mais ou menos em 1142, mais ou menos, tá? Então, há uma junção aí, uma participação do rei e a burguesia. E isso surgindo, né, surgindo essa aliança do rei mais da burguesia, vai ser na Idade Média, ou seja, depois do fim, quando o feudalismo vai entrando em decadência, né? Então vai surgindo aí a burguesia que vai dar aí o seu ápice, né? Quais os interesses do absolutismo? Quais eram esses interesses que o absolutismo, os reis que centralizavam o poder nas suas mãos tinham, né? É justamente essa centralização do poder, né? A padronização monetária, quer dizer, guardar as riquezas, né? Distribuir as riquezas ou ter as riquezas, as cobranças de impostos na sua mão, né? A adoção de mecanismos protecionistas, né? Proteger o seu produto, proteger a sua riqueza, né? E é lógico que a adoção de incentivos comerciais para o enfraquecimento da nobreza feudal, porque a nobreza feudal tirava um pouco o poder do rei. Então, quando o rei ele sente esse poder todo nas suas mãos, é lógico que ele não vai querer dividir esse poder com muita gente, né? As reformas religiosas. Essas reformas religiosas, ela acontece, a Igreja Católica, ela sofre lá a influência da criação de outras religiões, né, que é o calvinismo, o luteranismo e por aí vai, né? Então, a igreja tem que se unir também a essa burguesia, né, para buscar uma nova visão para a religião, né? Você tem aí os elementos culturais. Quais são esses elementos culturais? O desenvolvimento do estudo de direito nas universidades, né? Não ficavam antigamente, um pouco antes disso tudo, as universidades falavam somente na questão da teologia, da filosofia, tudo se baseava muito na igreja. Então, a partir desse momento, o conhecimento, outros conhecimentos, outros elementos culturais vão entrando na cabeça das pessoas, as pessoas vão mudando, né? E nós chamamos isso de renascimento cultural. O renascimento cultural vai contribuir para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que o direito romano, as coisas retornem para as universidades e assim as pessoas vão valorizar um pouco mais, né? A Europa, no início do século XVI, era formada dessa forma, né? O Reino da Escócia, o Reino da Noruega, o Reino da Suécia, o Reino da Dinamarca, o Sacro Império Romano Germânico, né? Que era bem grande, o Reino da França, tá? O Reino da Espanha e o Reino de Portugal.
Lembrando que Portugal é um dos primeiros estados absolutistas, né? Apesar de ser bem pequeno, Portugal leva muitas vantagens por causa do pioneirismo nas grandes navegações, por causa do apoio da burguesia e por aí vai, né? O mecanismo do absolutismo, a criação de um exército nacional, um exército forte que vá servir ao rei, não aqueles exércitos fragmentados, né, que na época do feudalismo, cada senhor feudal tinha o seu. A partir de agora, esse exército vai servir a nação, vai servir o rei como chefe, né? O instrumento principal de centralização da política, a política vai ser centralizada em torno do rei, com seus ministros, né? E vai enfraquecer a nobreza. Isso vai enfraquecer a nobreza, porque todas as decisões vão ficar nas mãos do rei e nas mãos das pessoas que estão à sua volta, né? E o rei vai ter um controle maior da justiça, com a criação de tribunais, né, do Tribunal Real, sendo superior aos tribunais locais, ou seja, os tribunais que eram controlados pelos senhores feudais. Então, há grandes mudanças aí, né? E há também um controle sobre as finanças, né? Um controle sobre as finanças, sobre a economia, a cunhagem de moedas do país próprio, né? O rei vai cunhar uma moeda que vai ser nacional, que vai estar circulando em todo o país, e não vai ser só aquela coisa não vai ser só aquela circulação, como que eu posso dizer, só aquela circulação do senhor feudal, cada senhor tinha a sua moeda, né? Então a moeda vai ser criada pelo rei, vai ter uma padronização, vai ter a cobrança de impostos, vai ser mais fácil, né? E vai ter imposição de monopólios, quer dizer, o controle total das mãos do rei. Então vocês notam que o absolutismo ele vem dar uma força maior ao Estado Nacional, né? Então há uma burocracia estatal, como assim? Um corpo de funcionários. No Brasil nós conhecemos bem essa burocracia, porque existe muitas burocracias por aí, né? Até hoje. Então, há um corpo de funcionários que auxilia na administração pública, mas lembrando que todo o controle é do Estado e que todo o controle está nas mãos do rei, né? Além do conjunto de interesses da burguesia, nós temos aí os monarcas, né, no Estado, que também contou com as ideias de alguns pensadores, né? Esses pensadores vão fortificar o absolutismo, né? Esses pensadores vai fortificar esse absolutismo e vai dar assim uma certa ideia que o absolutismo é necessário. Por exemplo, você tem aí Nicolau Maquiavel, né? Talvez seja aí do Nicolau Maquiavel que surge a ideia da pessoa maquiavélica, né? Nós entendemos essa ideia de pessoas maquiavélicas com maldade, mas na verdade não era bem isso, né? Era o sobrenome do Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel era responsável pela secularização da política, né? Como se diz, a superação da relação entre a ética cristã e a política. Ele foi o primeiro defensor do absolutismo, da subordinação do indivíduo ao Estado. Dizia que as pessoas, o indivíduo em si, o cidadão, teria que ser subordinado ao Estado e que a vontade do Estado, a vontade do soberano, teria que estar acima da vontade do cidadão. E a sua principal obra é chamada de O Príncipe, né? O Príncipe, que resume e que fala tudo isso, né? Que explica todo o seu embasamento. Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e veio a falecer em 1525. Então era um sério defensor do absolutismo. Depois, em seguida, aí vem o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes ele vai explicar a origem do Estado, né? O homem em seu estado de natureza, ele diz que o homem em seu estado de natureza é egoísta, então que esse egoísmo pode levar um prejuízo a muita gente, a muitas pessoas, a todo mundo. Então ele fala que o Estado em si, o Estado organizado em si, ele vai cuidar para que esse egoísmo não aconteça, né? Então ele vai dizer que acontece, ele vai propor um pacto, estabelece um pacto, né? Que o homem deve abdicar de seus direitos em favor do soberano.
passa a ter o poder absoluto. Então, o soberano passa a ter o poder absoluto sobre as outras pessoas para que esse egoísmo não aconteça, né? O Thomas Hobbes vai falar isso. E a sua principal obra é o Leviatã. Então, o Leviatã seria um monstro, né? Algo grande. Então, esse Leviatã seria o Estado que vai governar, né? O Jean Bodin, né? Jean Bodin considerava o poder do monarca como absoluto e de origem divina, né? O poder soberano só existe quando o povo se despoja do seu poder e transfere todo esse poder para o governante, né? E aí vem aí aquela ideia do poder conferido ao soberano é um poder divino. Então, quer dizer, o direito divino dos reis. Foi Deus quem escolheu o rei para governar sobre as pessoas, né? Então, tinha essas ideias que depois vai ser contestadas mais à frente, né? Porque as pessoas vão pensar assim, mas como Deus veio aqui, Deus falou, então isso vai ser contestado, né? A obra principal é os 6 livros da República, tá bom? Temos aí também o Jacques Bossuet, né, que defende a teoria da origem divina do poder real. Mais um que fala aí que poder real, né, seria criado, né, esse poder real, para ele os reis só deveriam prestar satisfação a Deus e não às pessoas. O rei decidia, as pessoas tinham que obedecer e pronto, né? O Jacques Rousseau faz parte da corte do Luís XIV, o chamado Rei Sol, né, que nós vamos ver logo à frente. Então está aí justificado porque o pensamento dele, né? Ele colocava esse pensamento na cabeça das pessoas para poder defender aí o monarca, o Luís XIV, né, o grande monarca do Palácio de Versalhes. A sua principal obra é a política tirada da Sagrada Escritura, né? Então usava-se a Sagrada Escritura para explicar. Portugal, então, como eu já disse para vocês em várias ocasiões, Portugal, o primeiro país a organizar o Estado moderno, a centralização da política em virtude da Guerra da Reconquista, né? Da guerra contra os muçulmanos. Então, a centralização do Estado português ocorreu em 1385, né? Essa independência de Portugal ocorreu em 1142, né? Com a Revolução de Avis, quando Dom João de Avis, né, o mestre da Ordem de Avis, Dom João, irmão do rei que havia falecido, né, ele é aclamado pelo povo, Dona Leonor, tirada do poder, ele é aclamado pelo povo, e aí acontece a Revolução de Avis, né, a Revolução de Avis, tirando um grupo do poder e os seus descendentes vão se tornar os herdeiros de Dom João de Avis, né? Então Dom João de Avis vai consolidar esse poder, centralizar esse poder de Portugal. Então Portugal é um dos primeiros, é o primeiro estado constituído burocraticamente, tá bom? Na Espanha, esse processo vai acontecer um pouco mais tarde de Portugal, como Portugal é o primeiro, logo em seguida vai ser a Espanha, né? Através dos reis de Castela, do reino de Castela e de Aragão, dos reis Fernando e Isabel, né? Dos reis Fernando e Isabel. E essa consolidação vai acontecer em 1492, com a expulsão definitiva dos mouros, dos muçulmanos da Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica é onde fica Portugal, os reinos de Portugal e da Espanha, os países de Portugal e da Espanha atualmente, né? A França, a consolidação do absolutismo vai ser maior na França. A França vai dar esse nome, né? A França vai se sobressair sobre os outros absolutistas todos, porque os monarcas vão mostrar o seu poder, a riqueza, né? Vão mostrar esse poder grande. Então, a consolidação do absolutismo francês está relacionada à Guerra dos 100 Anos, né? A principal dinastia foi a dos Bourbons, né? O rei Henrique IV, né?
precisou abandonar o protecionismo do trono real. Ele é responsável pelo Edito de Nantes, em 1598, liberdade religiosa aos protestantes, né? Se assim não fizesse, ele perderia o trono. O rei Luís VIII, né? Consolidação do absolutismo monárquico na França, mas vai ser, tá? Vai ser o Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? O exemplo máximo do absolutismo, denominado Rei Sol, né? Porque brilhava, né? Ele organizou a administração todas na sua mão, todo o poder estava na sua mão. Ele governava através de decretos, né? E não existia questionamentos. Então, a crise no absolutismo do reinado de Luís XV atingiu o ápice, né? Com Luís XVI, com a Revolução Francesa em 1789. Está aí o Rei Sol, né? O rei Luís XIV. Olha para você ver, eles usavam roupas pomposas, muitas vezes essas roupas nem eram lavadas, e dizem que o rei Luís XIV tomou apenas 3 banhos durante a sua vida. Isso era comum, né? Isso era comum. O rei Dom João VI ficou aqui no Brasil, também tomou pouquíssimos banhos, né? Essas roupas eram caríssimas e Luís XIV foi um dos primeiros a usar o sapato de salto, né? Então, isso não é privilégio das mulheres, primeiro usar o sapato de salto. E foi Luís XIV também tinha uma corte que morava no Palácio de Versalhes, né? O Palácio de Versalhes é um palácio muito chique, que hoje, se você vai à França, você pode conhecer o Palácio de Versalhes. É maravilhoso, um dos maiores palácios, e mostravam a riqueza, a luxuosidade com que o dinheiro podia comprar, né? Na Inglaterra, o apogeu do absolutismo deu na dinastia Tudor, tá? Com a Guerra das Duas Rosas, e com o Henrique VIII. O Henrique VIII é aquele que vai empreender, né, vai brigar com a Igreja Católica e vai criar o anglicanismo, uma nova religião na Inglaterra, né? E ele vai também se divorciar, casar 6 vezes, né? Casar 6 vezes para ter um filho homem, mas não acaba tendo, né? E quem vai dar esse nome maior à Inglaterra, esse poder maior à Inglaterra, é Elizabeth I, né? Que implantou a religião, o anglicanismo, com uma força maior, né? E mediante uma violenta perseguição aos católicos, vai perseguir os católicos e os outros protestantes, né? Tem vários monopólios, monopólio de protecionismo econômico à Inglaterra, né? A pirataria e várias outras coisas, tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor de história, tá bom? E você pode fazer outras pesquisas, alguns sites que nós estamos indicando aí, e a rede mundial de computadores é muito grande, né? Então você pode fazer várias pesquisas, ver alguns outros vídeos, tá bom? E não esqueça que o absolutismo é o poder, né, centralizado nas mãos do rei, né? E hoje, atualmente, qualquer caso que possa aparecer, né, seria ditadura, seria algo assim maior. Um grande abraço para vocês e até a próxima, então, né? Então, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.